Deus vos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amados irmãos, o pecado do ser humano, o mal, a injustiça, a coisa ruim, aquilo que não presta, é a mesma coisa no mundo inteiro. É a mesma coisa no mundo inteiro. A soberba, aqui na cidade onde eu moro, no bairro, no estado onde eu habito, nesse país, é a mesma. A mesma da China, do Japão, dos Estados Unidos, da Alemanha, das ilhas e de todo o oceano. O pecado é o mesmo. Tem gente que diz que pecado não existe, mas vamos citar sinônimos de pecado. Pecado é erro. O significado de pecado, traduzido do grego para a nossa língua, é erro. Erro não existe? Ah, é claro que existe. Erro, injustiça, iniquidade, mal, coisa ruim. Ixi, tem diversos sinônimos. Mas é igual no mundo inteiro, meu amigo e minha amiga. O mal é o mesmo. Se um homem é soberbo, se uma mulher é soberba na sua cidade, se algum dos seus vizinhos, um parente, lá em Israel, na África, seja lá onde for, essa expressão, esse mal é o mesmo. A soberba é um fruto ruim. A soberba é um dos piores males que existem. Sabe quem trouxe ela para a face da terra? Quem semeou este mal terrível no coração humano? Basta você ler o livro das origens, Gênesis, está lá. A serpente, que é o demônio, ele que caiu lá de cima. Dizem que seu título era luz, da língua latina. Do latim, Lúcifer, luz. O grande, o poderoso. Ele se ensoberbeceu, se encheu-se de vanglória. O orgulho nasceu com ele, por isso Deus o destruiu, o aniquilou, o expulsou. E com ele despencou milhares de anjos que estavam do seu lado, infelizmente, do lado errado. Como hoje, muita gente está do lado errado. Por que quer? Gosta da iniquidade, da perversidade, aí está do lado errado. Odeia o que é certo. Odeia quem diz a verdade. Quem busca a pureza, a moralidade, o que é honesto e certo. Eles odeiam. É o mundo. Esse é o mundo que será condenado e lançado na fornalha. Não ame o mundo, nem as coisas que há no mundo. Aquele que ama o mundo, não está nele o amor de Deus. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15. Tudo que há no mundo. Aí ele explica o que é mundo. A concupiscência da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida. Se nós podemos dizer vida, mas podemos traduzir a soberba da morte. Mas aquele que faz a vontade de Deus, este permanece para sempre. Porque o ser humano é como Isaías falou, é como erva, palha, capim. E sua glória é como a flor. Tem tantas flores bonitas por aí. Porém, vai murchar.
quando a erva secar. Quando a planta secar, vai murchar e será lançado na fornalha. A flor se acaba e a planta é lançada no fogo. Você, eu, todos nós, não valemos nada. Você não vale nada. Você não presta. Quem é que presta? Ninguém. Todavia, quando o Espírito de Deus, ele vem morar no seu coração, depois de você reconhecer-se pecador, errante, um fracasso, pó, um lixo, você não vale nada. O ser humano vale alguma coisa? Nada. Mas depois de reconhecer nossa infinita burrice, insensatez, nosso mal de ter se afastado do Todo-Poderoso e decidir, chorando, com jejum, andar no caminho certo, se afastar do mau caminho e começar a respeitar os outros, a Deus e o nome de Deus, aí sim, o Espírito de Deus, ele vem morar, habitar no seu coração, nesse teu corpo, que não vale nada. Por mais belo que seja, por mais saudável que você seja. Mas não importa a aparência. Foi isso que Deus disse a Samuel. O homem olha a aparência, mas o Senhor, ele filma lá dentro do coração. Ele sabe das intenções e da maldade de cada um. Ele julgará cada um segundo as suas obras. E também por suas palavras, porque as palavras também são obras. É isso mesmo. Então, o Espírito de Deus, quando ele vem habitar no seu coração, aí você pega valor. Você começa a valer muito. Mais do que todas as nações, mais do que todos os povos, você se torna uma pessoa especial, porque o Espírito de Deus passa a habitar em você. E o Espírito de Deus vale mais do que tudo. Ele é quem vai, unido ao teu espírito, te dar boa educação, mudar o teu caráter soberbo, maligno, perverso, vai mudar esse caráter. Vai haver uma purificação, uma transformação. Você nasceu de novo. Agora não é mais filho do seu pai e da sua mãe. Se eram bons ou se eram maus, não é mais filho deles. Agora você passou a ser filho e filha de Deus. Uma criança em Cristo. E uma criança precisa de alimento, senão ela também morre. E o alimento dessa criança espiritual, da nova criatura que nasceu em você, porque a velha tem que morrer, foi sepultada com Cristo. Em sepultura, mas como Cristo ressuscitou ao terceiro dia, um corpo imortal, incorruptível, poderoso, glorioso, assim também nós temos um corpo espiritual. E com esse corpo espiritual, vamos trilhar um novo caminho. Eu sou, ele disse, o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai a Deus, que ele chama de Pai, o unigênito, o Cordeiro de Deus. Ninguém vai a Deus a não ser por mim, a não ser por Jesus Cristo. Porque ele recebeu toda a autoridade. Isso é notório, toda a autoridade. Nos céus e na terra, o Filho do Homem recebeu. Foi crucificado, foi torturado, humilhado. Mas está vivo à direita de Deus. E ele disse, Deus Pai me deu toda a autoridade nos céus e na terra para governar. Ide e fazei discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, batizai em nome de Jesus. Ou se você batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não está errado. Mas se você batiza e eu te batizo em nome de Jesus, também não está errado. O que vale é a palavra. Não somente a água.
Não adianta só derramar a água ou mergulhar alguém. Não é a água física que você está vendo que vai purificar o seu coração, a sua alma, o seu espírito. Mas o sangue do Cordeiro de Deus, quando você diz, Senhor, me perdoa, Senhor, me batiza, me purifica, lava-me com teu sangue, eu quero ser uma nova criatura, quero ser um filho de Deus, tenho sido um filho do diabo e quero ser um filho de Deus. Por isso, Senhor, tenha misericórdia de mim e lava-me com o teu sangue. Ele é o sumo sacerdote, está na carta aos Hebreus, à direita de Deus, o sumo sacerdote, o verdadeiro, o intercessor, o único intercessor entre o homem e Deus, no sentido da salvação eterna. Ninguém é salvo a não ser por meio do nome, do sangue de Jesus Cristo. Sua palavra é a palavra de Deus. Você é purificado, lavado. Se torna uma nova criatura e vai começar a se alimentar do quê? Do leite espiritual da palavra de Deus, as Sagradas Escrituras. Por isso, a Bíblia Sagrada está em todo mundo, em todo lugar. Há muitos países e lugares em que é proibido falar de Jesus Cristo. Em outros é proibido até falar de Deus, nos quais ele não acredita. Sim, proibido. Sob pena de morte, tortura, perseguição, desprezo. Quantos irmãos nossos estão encarcerados, sofrendo, por causa do testemunho que dão a respeito de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus, do reino dos céus, a respeito da palavra de Deus, porque pregam a palavra, pregam a conversão. As pessoas se libertam, são salvas, são transformadas, e aqueles que são joio, são falsos, são traidores, que não querem de modo algum estar do lado do certo, da boa educação, se tornam perseguidores e maltratam nossos irmãos. Agora, vou revelar para você um grande segredo. É a sabedoria de Deus, sabedoria infinita de Deus. Porque diz a palavra que ele é infinito em sabedoria e poder e força. Quando alguém lhe ultraja, difama, persegue, bate em você, te humilha, com aquela soberba, arrogância, com injustiça, te trata, meu irmão, minha irmã, por você ser uma pessoa de Deus, uma pessoa que está certa no assunto que se trata. Quando você é injustiçada e causa-lhe um prejuízo, as pessoas, aqueles que causam a você um prejuízo, fazem algum mal a você, a sua casa, a sua família, a quem você ama. Essas pessoas que estão nas trevas e não são templos do Espírito Santo, mas de outro espírito, os quais serão condenados naquele dia, lançados nas chamas em desespero, e choro e ranger de dentro. Essa gente que teria diante de Deus uma grande recompensa nos céus, se abraçassem a fé e se arrependessem da sua imundície, falsidade, então teriam uma recompensa considerável nos céus. Porém, quando elas causam injustiça e maltratam você, elas estão passando para você, estão lhe dando a recompensa que seria delas. Elas estão passando para você. Cada palavra de injustiça, cada atitude de soberba, a traição e todo o mal que o adversário, a pessoa, eu digo, se tornou seu adversário naquele momento, ele te tratou mal ou te cometeu alguma injustiça e você levou um prejuízo, às vezes moral, espiritual, físico,
financeira, ela acabou de depositar na sua conta a recompensa que seria dela. Uma glória, um crédito muito especial. Então você está sendo acumulado com riqueza no reino dos céus quando, com paciência, mansidão, suporta a injustiça daqueles que te tentam ou te humilham. Você se as trata com humildade e mansidão, esses frutos do Espírito Santo, o resultado será riqueza na sua conta para o dia da ressurreição dos justos. O ímpio não acredita em nada disso. Ressurreição, recompensa, inferno, céu, tanque de fogo, juízo de Deus, isso não existe para o ímpio. Porém, mesmo não acreditando, quando chegar o dia, vai vir o desespero. Mas será tarde demais. Se você que é ímpio, ateu, zombador, está me vendo e ouvindo agora, talvez haja tempo e salvação para você. Porém, eu sei que muitos estão fechando os olhos e tapando os ouvidos, como pregou Isaías no capítulo 6. Isaías capítulo 6, versículo 9 adiante. Isaías teve uma visão. Ele viu o trono de Deus, a glória de Deus. Serafins. E ele ficou aterrorizado, com medo, porque ele viu e sabia que o povo de Israel, na época, tinha os lábios impuros, como hoje a humanidade é cheia de lábios impuros. Suas palavras os condenam. E ele também não estava muito bem espiritualmente e sabia que falava muita besteira antes da sua conversão. Mas quando ele viu a glória de Deus e recebeu essa graça de nascer de novo, Isaías ficou olhando e de repente um daqueles serafins veio na sua direção com uma brasa que ele, o anjo, o serafim, pegou do altar e trouxe até ele e encostou nos lábios de Isaías e disse: com esta brasa os teus pecados e a impureza do teu coração é perdoada e purificada. Foi isso que o serafim fez. Ouviu-se então uma voz, era de Deus, dizendo: quem irá por nós? Isaías disse: eu irei, Senhor. Então, vá e fale a este povo. Tapa os olhos dele, tapa os ouvidos desta nação, para que não vejam e nem compreendam com o seu espírito, e nem ouçam e sejam curados. Até quando, Senhor? Disse Isaías. O Senhor disse: até que a terra inteira seja destruída e os homens sejam raros, muito raros na face da terra. E se sobrar 10%, será lançado no fogo para ser purificado, e o que sobrar, esta será a semente santa. Este é o dia do Senhor, o juízo. Isaías ficou espantado, porque Deus estava revelando a ele o extermínio do ser humano na face da terra e ia sobrar pouca gente. E ele comparou ao terebinto, ao carvalho, que quando fica um toco, aonde a árvore foi cortada, todos os seus galhos e suas folhagens fortes, ficou um toco. E desse toco, do terebinto e do carvalho, ele vai brotar. E esses brotos novos será a semente santa. A nova geração. Neste mundo
Sim, o império de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será estabelecido sobre toda a face da terra, quando o sétimo anjo tocar a sétima trombeta. E isto vai acontecer. O reino do mundo passará a ser subjugado completamente o reino de Cristo. Ele está falando da volta de Cristo, a volta do Senhor Jesus. Quando ele chegar, vai destruir todos aqueles que contaminaram a terra e estabelecer novas autoridades. Os políticos, os governantes, serão aqueles que temem a Deus, os santos, os mártires. Esses é que governarão no reinado de Cristo. Amém?